Aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem está feliz com Jesus? Quem saiu da casa para adorar o nome de Jesus? Amém. Glória a Deus, viu? Muito feliz por mais essa oportunidade, estarmos aqui ministrando. Deus abençoe a vida do pastor Jorge, pastor Eliane, os obreiros, né? E nós estarmos aqui novamente pela misericórdia de Deus para trazer a mensagem de Deus, uma palavra diretamente do céu. Amém? Eu queria, antes de eu fazer a leitura do texto, eu queria te convidar com muito carinho, com muita educação, que você saísse do seu lugar e cumprimentasse o seu irmão. Desse paz do Senhor para ele, ou a graça e paz para ele, mas abraça ele bem forte. Fala assim: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aleluia. O salmista ressalta isso, como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. O apóstolo João vai escrever na sua primeira carta, capítulo de número 1, verso 7. Se nós andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado. Esse momento de comunhão, ele é muito bom, ele é muito importante, porque ele quebra barreiras, ele traz edificação, ele traz cura, ele traz transformação. Aleluia. Você que trouxe Bíblia aí, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Estava falando com Deus durante algumas semanas atrás, e Deus, como o pastor Jorge já tinha antecipado, já agendado conosco para estar nessa quinta-feira. Deus abençoe, Juninho. E Deus já estava falando comigo para ser pregado essa mensagem. E Deus estava falando comigo acerca do poder do Evangelho. Como tem poder a mensagem do Evangelho sendo pregada. Você encontrou aí? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 25. Pode colocar na versão Almeida Corrigida Fiel, aqui fazendo um grande favor. Você que não trouxe uma Bíblia, mas é importante você possuir uma. Muito importante isso, você ter a Bíblia para você poder ler, aprender, conhecer, estudar as Escrituras e ouvir sempre Deus falar. Deus não vai ficar falando algo fora da palavra dele para conversar com você. Ele vai usar a palavra dele para conversar com você. E através da palavra dele, trará transformação, curas e libertações na sua vida em nome de Jesus. Amém? Mas você pode acompanhar aqui o Data Show também. Vamos ler o texto? Eu queria toda a sua atenção para essa ministração. Deus, ele quer trazer uma mensagem, e essa mensagem ele quer tratar algumas áreas da nossa vida, para que nós possamos melhorar. Amém? Diz assim o texto, verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas faziam o quê? Oravam. E cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Você entendeu essa leitura desse texto? Glória a Deus. Eu queria te convidar a orar agora nesse momento. Eu queria que você se colocasse em pé e estendesse a sua mão na direção da sua casa. Porque nós vamos orar hoje para Deus trazer libertação, cura, resgate e renovo lá em nome de Jesus. Mesmo que tenha batalhas, mesmo que tenha dificuldades, mas hoje, através da sua oração, vai ser alcançado lá. Amém? Eu queria te convidar a orar. Fecha os teus olhos, diga assim, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo na minha vida.
Agora, ore com muita fé. Senhor, toda a honra, glória, louvor e adoração seja entregue a Ti. Senhor, nós saímos da nossa casa na convicção e na certeza de entregar o melhor culto e adoração ao nome de Jesus Cristo. Nós não saímos da nossa casa para passar tempo, não. Nós não saímos da nossa casa para contar horário, não. Nós não saímos da nossa casa para passear, não. Nós saímos da nossa casa crendo e confiando na Tua palavra e na Tua promessa. Enquanto tem uma igreja levantando oração e clamor, enquanto a igreja ora, eu quero pedir no nome de Jesus Cristo, sela os 4 cantos da nave da igreja com fogo e envia uma comitiva de anjos para lutar, batalhar e pelejar em nosso favor. Enquanto nós oramos, Senhor, repreenda toda a opressão, repreenda toda a retaliação, repreenda toda a seta, repreenda todo impedimento espiritual, repreenda todo contra-ataque, repreenda todo cansaço, toda enfermidade, todo demônio, todo espírito maligno. Senhor, pega todo esse mal, por favor, lança por terra, para fora da igreja, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja clama, eu quero pedir no nome de Jesus, abra as comportas do céu e derrama da Tua glória sobre esse lugar, derrama da Tua virtude, derrama do Teu poder, toca desde o alto da nossa cabeça até as plantas dos nossos pés. Nós queremos ficar embriagados do Espírito Santo de Deus, nós queremos ficar cheios da presença de Deus, nós queremos ficar como Paulo e Silas na prisão, clamando, orando, louvando e adorando o nome do Senhor. Senhor, enquanto a igreja ora, enquanto a igreja começa a buscar nesse ambiente, envia anjo lá na casa deles agora, corta o laço, fecha a sepultura, repreenda a macumbaria, feitiçaria, encantamento, simpatia, amarração, voodoo, bruxaria, toda obra das trevas seja quebrada agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu quero pedir a Tua graça aqui para pregar a Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, toca no entendimento da igreja para que eles possam entender a Tua palavra. Toca no ouvido da Tua igreja para que eles possam ouvir a Tua palavra, e toque no coração da Tua igreja para que eles possam praticar a Tua palavra. É a oração que nós pedimos em concordância, em nome de Jesus Cristo. Só quem crê, só quem confia, diga amém bem alto. Levanta a tua mão, aplaude ao nome de Jesus e pode se assentar. Atos dos Apóstolos é onde a igreja, batizada pelo Espírito Santo, ordenada por Jesus, começa a pregar o evangelho de salvação. E é um texto muito conhecido mesmo. Atos, para quem não sabe, quem escreveu foi Lucas, o médico, grego, discípulo de Paulo. Ele registra Atos dos Apóstolos, acerca daquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo na vizinhança, nas regiões, nos países, impactando os lugares através da mensagem do evangelho de salvação de Jesus Cristo. Só que é muito interessante isso aqui. Esse texto é conhecido porque nós vemos aqui Paulo e Silas, correto? Conhecido também como Silvano, porque Saulo, Paulo, Silvano, Silas são nomes tanto para identificação judia, para judeu ou para romano. Então logo nós vemos ali que Paulo e Silas estão na região de onde? Filipos. Só que é interessante que quem lê Atos capítulo 13, isso aqui é interessante que Deus quer falar nesse texto, é por isso que eu vou iniciar por aqui. Nós vemos no verso de número 2, que o Espírito Santo pede para separar Paulo e Barnabé como apóstolos para pregadores dos gentios. E por que Barnabé e Paulo não estão juntos aqui em Filipos? Eles começam a pregar, capítulo 13, vão indo e levam um certo homem chamado João Marcos, que é primo de Barnabé, cooperador. Só que, quando você lê no mesmo capítulo 13, João Marcos quer voltar para Jerusalém. Ele deixa eles. Deixando eles,
Paulo não gostou muito dessa atitude. Talvez por ele ser jovem, andando muito tempo como missionário, teve saudade da casa e voltou. Eles deram continuidade, até que no capítulo 15, Paulo chegando, essa era a primeira viagem, prepara-se para a segunda viagem, pregar o evangelho de salvação. Paulo fala para Barnabé: vamos voltar e visitar aqueles que nós pregamos, aqueles que nós ganhamos, para nós fortalecermos eles. Aí Barnabé diz o quê? Sim, e eu aconselho, vamos levar João Marcos. Paulo diz: comigo ele não vai, porque houve um atrito. Só que para quem conhece, sabe que Barnabé era primo de João Marcos. João Marcos era um cooperador, era jovem. E ao longo da história, vamos conhecer João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Jesus, Marcos, que era um evangelista. Quer dizer, ele não desfaleceu, mas naquele momento ele quis voltar. E por uma decisão que ele tomou, que não agradou Paulo, Paulo já não queria mais junto. E aí que está o problema. Porque quando lemos esse capítulo 16, notamos que Paulo e Silas, pastor, passou a peleja em Filipos. Passou só os dois. Agora, olha que benção. Passar dificuldade com mais gente é melhor. Tem apoio, tem ajuda. Mas Paulo quis fazer o quê? Não vai. E Barnabé e eles tiveram um atrito. Então falou assim: então eu vou com João Marcos, vou para Chipre. Então não, vou pegar Silas então, vou para a Síria. E eles se afastaram. Cada um foi para um canto. Só que eles oraram antes de tomar essa decisão? Não. Então, o que aconteceu aqui? Paulo quis descartar a vocação, a chamada, aquele momento de João Marcos, por causa de uma decisão que ele tomou que não agradou Paulo. E o que Deus está querendo chamar a atenção aqui? Porque nós devemos tomar cuidado para não descartar quem levantou e quem o chamou. É uma mensagem de Deus profunda. Porque depois, quando lemos a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, Colossenses capítulo 4, vemos Paulo dizendo que ele é o quê? Ele é muito importante na obra, João Marcos. Aquele que Paulo não queria que estivesse junto com ele. Mas porque Paulo tinha pregado, tinha conhecido muita gente, tinha evangelizado, ele fez um trabalho, ele achou que por conta do trabalho e da obra que ele tinha realizado, ele poderia selecionar quem estava junto. Só que nós devemos entender uma coisa. Segundo o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, verso 8, o dom de salvação quem dá é Deus. Então não é nossa, é Deus quem dá. Segundo o que Paulo registra em Efésios capítulo 4, verso 11, ministério quem dá é Jesus. Segundo o que Paulo registra em 1 Coríntios capítulo 12, quem dá os dons é o Espírito Santo. E nós, Thiago, somos servos. Eu sinto a graça de Deus para liberar isso aqui. Somos servos. Então o que nós temos que entender? O que Deus está querendo fazer? Qual é a vontade de Deus? Aí eles tomaram essa decisão, foram para Filipos. Amém. É bênção. Vai evangelizar, vai pregar. Mas poderia ter mais gente. Porque faz falta. Faz falta. Se um largar a mão, se um parar, vai fazer falta. Imagina se o Juninho parar. Como é que vai receber com aquele abraço maravilhoso ali na porta? Se essas irmãs que entregam o panfletinho aqui, que eu tenho vários aqui para marcar na minha Bíblia, se elas parar, quem vai entregar? Se o pastor Jorge, o Ministério de Intercessão parar, como é que vão fazer? Então, se um parar, faz falta. Faz falta. Tiago, o que Deus está querendo falar nessa palavra? Vamos motivar uns aos outros pela chamada que Deus entregou. Tem um propósito, o propósito é a pregação do evangelho de salvação. Todos nós somos servos, escolhidos e remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E tem uma promessa derramada e liberada sobre a nossa vida. Pegou, saiu da casa para pegar. Deus está dizendo: eu te escolhi para uma obra. Recebe a graça e a unção de Deus, que te fortalece hoje em nome de Jesus. Eles chegam em Filipos, região romana, Europa. Chegando em Filipos, Paulo e Silas, antes de começar a pregar, pastor, ele vai fazer o quê?
vou procurar o lugar de oração. Porque ministério, chamada, obra, seja qualquer for que nós estivermos entregando nas mãos de Deus, inicia-se debaixo da oração. Oração é estrutura. O texto diz que ele procurou um lugar de oração. Era próximo ao rio. Por que eles gostavam de orar? Os judeus faziam isso. Orava perto de água para se lavar. Porque toda vez que eles fossem orar, eles se lavavam para tirar a impureza do corpo. Olha que interessante o que a oração associa. Limpeza. Toda vez que você ora, é Deus te limpando. É Deus te purificando para uma nova etapa em nome de Jesus. Então eles foram procurar um lugar de oração. A palavra no original aqui é proseus, é um substantivo. É comunicação, relacionamento com Deus. Chegando lá, ele encontra quem? Umas mulheres. Estavam as mulheres lá. Ele começa a conversar. Tem uma certa Lídia, uma mulher vendedora de púrpura. Ela vende tecidos. E ele começa a pregar. Eles começam a pregar para ela. Pregando para ela, ela aceita a pregação. O texto diz assim, ó, verso 14. Deus abriu o coração para que ela ouvisse a palavra de Paulo. Olha que interessante. Mesmo Paulo indo para o lugar da oração, mesmo eles pregando o evangelho, tinha que Deus abrir o coração para ela receber. Você percebeu? Porque tem muita gente no nosso meio que a gente prega, nós vamos pregar, e a gente ora, e a gente faz campanha, e a pessoa não muda. Sabe por que ela não muda? Porque ela não abriu o coração. E Deus está falando com alguém na casa. Mas a hora que ela abriu o coração, a salvação por meio da palavra, Jesus Cristo vai alcançar essa vida e vai transformar ela em nome de Jesus. Você vai ver a sua casa ser transformada pela palavra de Deus em nome de Jesus. Quando ele começa a pregar, abre o coração, ela recebe. Após ela receber a mensagem, ela reconhece Cristo como Salvador, se arrepende dos pecados e é o quê? Batizada. A vida dela muda. Agora olha que interessante, quer dizer que no lugar onde se tem a oração, vai ter também conversão de vidas? Deixa eu liberar novamente para você entender. Se na tua casa está precisando que Jesus alcance alguém lá e transforme, é por meio desse ambiente, você orando lá, Deus vai salvar naquele lugar em nome de Jesus. Deus vai abrir o coração daquela pessoa em nome de Jesus. Vai ter vida sendo transformada. Aquele marido seu vai largar da cachaça, vai largar da droga. O seu filho vai entrar na linha, no prumo, e vai virar o que? Cristão, vai ser servo do Senhor. Por quê? Por meio da oração, a palavra vai chegar lá e vai transformar em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra que eu estou pregando nessa noite em nome de Jesus e toma posse, levanta a tua mão assim, incomoda o reino das trevas e dá pelo menos um glória a Deus. Interessante que aí prega, ela desce as águas, ela se converte, ela aceita a pregação. A casa dela também, eles se alegram. Ela insiste para que eles entrem na casa, para que eles fiquem com ela, ficando dentro, lá na casa com ela, com a família. Eles pregam o evangelho. E passado aquele momento, o texto vai novamente dizer, e aconteceu o quê? Verso 16, indo nós à oração. Percebeu que onde tem oração, tem mudança? Agora, olha que interessante, que o lugar de oração era eles que iam. Então, engana-se você achar, Thiago, eu não tenho força para orar. É você que tem que ir em direção à oração. É você que tem que se posicionar. Tem dia que não dá mesmo, irmão. A gente levanta, a gente não quer sair da cama. Mas a gente tem que colocar o joelho no chão, tem que crer e confiar na palavra de Deus e que vai acontecer algo diferente em nome de Jesus. Você tem que se posicionar lá sim, tem que começar a orar naquele lugar, porque Deus quer transformar aquele ambiente através da oração sua. Então, pelo amor de Deus, começa a despertar e começa a mudar aquele ambiente, ao ponto dos demônios ficar incomodado com o tempo de oração que você faz na sua casa, e Deus vai impactar aquele lugar em nome de Jesus. Paulo e Silas está descendo no horário da oração, vai para orar. Chegando na oração, acontece, tem uma mulher. Essa mulher é uma escrava.
Ela é uma escrava que tem um espírito de adivinhação, de pitom. Ela adivinha, descobre tudo que está acontecendo. E ela vem atrás dizendo o seguinte: ó, esses homens aqui, ó, eles anunciam o evangelho de salvação, o evangelho do reino. Ela estava dizendo o quê? Uma verdade. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? Não. Só que ela era o quê? Uma escrava, adivinha. Isso aqui é importante, viu? Porque até na boca dos adivinhos que a gente está ouvindo aí ultimamente, tem palavra de salvação. Tem mensagem do reino, tem. Só que qual era o compromisso dela? Dinheiro. O comprometimento era o dinheiro. Os senhores dela escravizavam ela para ela adivinhar e receber pagamento através da adivinhação. Mas Paulo e Silas, eles estão indo por causa do dinheiro? Não. Eles estão indo por causa de vidas. Você viu o evangelho, a mensagem do evangelho, como ela procura algo diferente? Ela não procura dinheiro, ela procura almas. Ela procura vidas. Dia após dia, essa moça fazia isso. Chegou um tempo que Paulo não aguentou. O texto diz que ele ficou perturbado. Ele virou para ela e, perturbado, voltou-se e disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora ela saiu. E na mesma hora saiu o espírito imundo. Só que tinha um problema. Quando ela cai, aquele espírito cai por terra, sai dela, que ela fica liberta, os senhores dela não ficou contente com isso. Porque era rendimento, dava lucro. Dava lucro. Sabe o que eu entendo? Tem muita gente aprisionada aí, achando que está ouvindo mensagem de Deus, e está preso por causa disso aqui, ó, por causa do rendimento. Não é por causa da sua vida. Não é por causa da salvação sua. Isso aqui é importante. Porque hoje, eu ouço muito isso, eu acompanho, prego nos ministérios, nas igrejas. Tem muita gente, é pastoreada, mas não, eu tenho também um pastor lá na internet. É meu pastor também. Ele é mentor meu. E acontece, essa pessoa não tem compromisso com a sua alma. Não quer saber se você vai ser salvo ou não. Ele quer saber do seu dinheiro. Se você vai comprar os cursos, sim ou não? Estou mentindo aqui? Porque se você não der resultado para ele, não tem interesse. Para ele não vai ter interesse. Então ele está preocupado com o seu dinheiro. Mas não, tem pregadores, tem mensageiros de Deus que estão preocupados com a sua salvação. Tem homens de Deus aqui que ora pela sua salvação, ora pela sua casa, para que Jesus alcance lá. Ora para ter transformação no teu trabalho. Ora para o seu filho, a sua filha ser resgatado. Ora. Porque a preocupação nossa é que você seja salvo. Agora, olha que profundidade. O texto diz que eles pegam Paulo e Silas, levam para a praça, no público, chamam os magistrados, autoridades da cidade e acusam eles, importunar, trazer uma doutrina que não era lícita, porque eles eram romanos. E fazem o quê? Batem neles, arrancam a roupa deles, vão açoitá-los. Olha a recompensa que Paulo e Silas está tendo por pregar o evangelho. Porque você acha que nós, quando a gente se dedica para orar, para alguém ser salvo, a gente vai ganhar dinheiro, irmão? Alguém vai dar um troféu? Vai nada. Até o que a gente tem, a gente perde. Porque aqui, a escrava que trazia uma mensagem também verdadeira, queria o compromisso com o dinheiro. Já eles disseram o seguinte: vocês podem arrancar até o que nós temos, mas não vai parar a mensagem que está na nossa boca. Você está entendendo o que eu estou pregando? Eles disseram o quê? Não, pode arrancar até a roupa que eu tenho, mas a mensagem que Deus me entregou não vai arrancar, eu vou entregar ela por inteiro em nome de Jesus. Deus está dizendo o seguinte: quem de vocês está sofrendo pelo evangelho? Você está sofrendo, o que você está perdendo por amor à pregação do evangelho? Por viver o evangelho de Jesus Cristo? Ah não, Tiago, eu só ganho. Tem alguma coisa errada. Se você só ganha e nada perde, não está te custando alguma coisa. Mas, Tiago, eu estou passando cada luta, eu resolvo uma, já aparece outra. É porque você está agradando sim o reino de Deus. Você está operando alguma coisa assim, sim. Você está incomodando o reino das trevas. Você está alcançando o território. Tem vida sendo alcançada sim por intermédio da mensagem que está saindo da sua boca. E é por esse motivo que você paga o preço.
sinto a graça de Deus para liberar isso aqui. Porque até o que eles possuíam foi tomado deles. Até a roupa. Qual foi a recompensa, Tiago? Chicote. Açoitado. Bateram. Praça pública. Exposto à vergonha. Eram judeus. Detalhe. No judaísmo, arrancar roupa está de humilhação. Olha o que eles estão sendo. Eles estão recebendo por pregar o evangelho. E você entrou hoje aqui dizendo o seguinte: só porque falaram de mim, não, só porque falaram mal de mim, você está querendo largar a mão da tua chamada? Largar a mão do evangelho? Para com isso. O importante ainda é você entregar a mensagem que Deus depositou em você. Paulo Silas olhou e disse: não, a mensagem não vão tirar, vai ser a mesma. Eu ainda carrego a mensagem que Jesus depositou na minha vida. Cadê aqueles que têm a mensagem do evangelho de salvação? Cadê aqueles que entenderam que Deus chamou, Deus vocacionou para a pregação do evangelho de salvação? O texto diz que manda prender eles. Manda prender. E manda colocar no cárcere interno, segurança um pouco mais difícil, máxima. Quando coloca na mão do carcereiro, ele vai procurar o cárcere interno. É abaixo do superior. Prendem eles no toco, em um tronco, na madeira, para a posição deles ficar mais difícil, para não querer fugir mesmo. Agora, olha aqui, para você estudar arqueologia, a sujeira que cai do cárcere superior, vai tudo para o cárcere inferior, onde Paulo e Silas estão. Pensa no cheiro que é aquele lugar, irmão. Imagina comigo. Pensa o cheiro como estava aquele ambiente. Agora, olha o que eles estão passando por pregar o evangelho genuíno. Prendendo eles, o que eles fazem? Vão murmurar. Não, o pastor ele falou, não, vou murmurar. Não, eu entrego o cargo hoje. Não, eles falaram, não, a partir de hoje, não dizimo mais, não oferto, não vou mais para o culto. Foi isso que ele falou? Não. O texto traz uma coisa doida, porque o texto diz assim, e perto da meia-noite, meia-noite, geralmente eu estou roncando nessas horas. Mas apanharam, arrancaram a roupa deles, por pregar o evangelho, perto da meia-noite, estão como? Orando, cantando louvores a Deus. Agora, aqui que está o interessante. A palavra oravam, no original grego, é proseuchomai. Proseuchomai quer dizer oferecer a oração ou expressar o desejo a Deus. Tem algo interessante. Lembra que eles vão sempre na oração? Oração, proseus, comunicação. O que quer dizer isso aqui? No tempo bom e favorável, eles iam falar com Deus. Comunicação, orar. Mas no tempo dificultoso, eles tinham que colocar em prática o relacionamento que eles estavam tendo no momento da oração. É isso que o texto está dizendo. Quando Paulo e Silas viu que a situação ficou complicada, eles disseram o seguinte: nós orávamos, lembra? Nós chegamos aqui orando, chegamos aqui clamando. Então nós vamos colocar em prática a oração que nós estamos fazendo. Lembra que Deus estava falando conosco, Silas? Lembro. Lembra que Deus falava conosco, Paulo? Lembro. Então nós vamos colocar agora em prática todo o diálogo e conversa que Deus estava falando conosco. O texto diz que eles começaram a orar e começaram a entoar louvores. Quem quer adorar em meio à prova? Quem quer adorar em meio à dificuldade? Tem gente perseguindo você, não, vou adorar. Quem? Quem é esse doido? Mas aqui fala que tem resultado. Irmão, fé é uma coisa doida. Pensa num negócio louco, é fé. Você não está vendo. Mas em você está falando, está ecoando, dizendo, vai acontecer. Aí eu sinto a graça de Deus. Huracanda labassuri odecomanácia. É o Espírito de Deus dizendo o seguinte: ei, você não está vendo, mas vai acontecer.
aquela porta vai abrir, vai chegar a provisão, vai acontecer mudança, vai acontecer um milagre, a cura vai chegar, é o Espírito Santo ecoando nessa palavra, dizendo o seguinte: ainda há esperança, só creia, só tem fé, busca, confia, que Deus vai operar na tua vida. Se você está crendo nessa palavra, com a tua mão levantada, pelo menos um glória a Deus, e exalta o nome do Senhor. O texto diz que eles começam a orar, começam a cantar louvores. Só que aí tem algo interessante que aconteceu aqui. O verso 26 vai dizer o seguinte: e de repente, é quando não se espera. O que vai acontecer de mudança é quando você não espera. O que você tanto está precisando, o milagre que você necessita, a mudança que tem que acontecer, vai ser quando você menos espera, está acontecendo. De repente, o texto diz assim, sobreveio um tão grande terremoto. Aí que é o problema, irmão. Quem quer terremoto para a vida? Porque o texto diz que o terremoto abalou os alicerces do cárcere e abriu todas as portas, as algemas, abriram, todos ficaram soltos. É interessante que enquanto eles oravam e cantavam, os presos ouviam a oração e o louvor. Mas foi só o cárcere de Paulo e de Silas que abriu? Não, todos que estavam presos. Quer dizer que a oração feita no lugar, o louvor no ambiente, não só liberta aquele que adora e que ora, mas também aqueles que estão ouvindo. Eu sinto a graça de Deus, a oração, o louvor, traz libertação não só naquele que adora e que ora, mas aquele também que está ouvindo. Deus está dizendo: eu vou transformar a tua casa enquanto tu ora, eu vou transformar a tua casa enquanto tu louva. Você vai ver a obra maravilhosa que o Espírito Santo de Deus vai operar sobre aquele lugar em nome de Jesus. O texto diz que veio um grande terremoto. Estudando o significado acerca de terremoto, ele é nomeado como um desastre natural. Agora eu te pergunto, quem quer aí um desastre natural na sua vida? Ninguém. Só que foi esse desastre natural que abriu o cárcere. Quando eu li esse texto, Deus me levou para onde? O Espírito de Deus me levou uma época da minha conversão. Em 2013, antes de 2013, eu saía muito, ia para festa, eu ia para feira, passeava, festejava. Só que quando eu me batizei, dia 20 de 10 de 2013, eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí uma certa vez eu falei, eu vou para a feira, vou lá comprar um cinto, vou dar um rolezinho lá, e eu fui. Só que eu comprei o cinto, quem sabe não tem nota lá, né? Você sabe que não tem comprovante de onde você comprou. O rapazinho, eu passei, ele falou, olha lá, roubou. Me acusou de roubo. Aí você já sabe, você fica frio. Fala, rapaz, mas não roubei. Saiu suado do meu bolso para pagar. Falou, não roubou, levou eu para o segurança da feira. O segurança falou, se ele está falando que comprou, leva ele até o local. Se realmente o vendedor comprovar, tranquilo. Eu fui lá, falei, moça, não foi aqui que eu comprei o cinto? Foi aqui que comprou o cinto. O rapazinho virou assim, beleza, foi embora. Falei, nossa, mas nem pedi perdão, pede. Só que aí na hora Deus falou comigo o quê? Precisa acontecer terremoto na sua vida para você ser liberto? Não estou dizendo que você não possa ir na feira, mas Deus falou comigo aquele dia, aqui não é o seu lugar mais. Precisa acontecer certos terremotos na sua vida para você ser liberto. Porque tem gente que está vindo para a igreja, mas é um pé na igreja e um pé no mundo. A pessoa vem para o culto, mas está no baile. Vem para o culto e vai para as festas. Vem para o culto, vai para o show. Vem para o culto, não, vai ter show de sertanejo, de rock, vai ter de MC. Para com isso, irmão. Deus te resgatou para algo diferente. Para com isso. Tem que acontecer um terremoto lá, um desastre natural, para você ser liberto. Quantos eu já ouvi amigos meus
A mãe falava, não vai, filho, não vai. E foi, tomou facada. Hã? Deus está comigo lá. Não, minha mãe ora. Vai nessas ideias aí que não vai dar certo, não. Será que vai precisar ter um desastre natural para você ser liberto? Eu sei que é doloroso. Ninguém quer ouvir uma palavra dessa, mas é necessário. Porque através dessa palavra, Deus está direcionando para você o que Ele quer para a tua vida. Qual é, Tiago? Ser livre. Deus nos chamou para a liberdade. E essa liberdade não está na festa, não está no baile, essa liberdade não está na cachaça, essa liberdade não está na droga, na pornografia, não está na mentira. Essa liberdade está em Jesus Cristo de Nazaré. O texto diz o quê? Estremeceu tudo. Todos foram libertos. Aí o carcereiro entrou em pânico. Por quê? Na época, já tinha essa sentença. Pagava-se com a vida. Deixou o prisioneiro escapar, morre. Ele já ia se matar. Não, já vou antecipar aqui. Ele ia se matar. Quando ele foi para se matar, Paulo disse, não, espera aí. Estamos todos aqui seguros. Seguros, estamos bem. Estamos bem. Ele se apresenta diante de Paulo. E a pergunta dele, eu achei ela muito interessante. Ele fala assim, ó, e tirando-o para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A palavra no original aqui grega é sozo. Sozo é resgatar, é restauração. Sozo, no original, é como alguém que está à beira da morte e é livrada. E ela começa a viver. É isso aqui. Ele perguntou, como é que eu faço para viver? Para ser salvo, como eu faço? Aí Paulo dá a direção. Qual é a direção que ele dá? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Só que tem uma profundidade aqui, porque a gente pensa assim, né? A gente meio que acha que é desse jeito. Não, eu creio em Jesus, pronto, a partir do momento que eu creio agora, não, toda a minha família já está salva. Pode morrer, tudo não vai para o céu. Não, não funciona assim. Porque a Bíblia diz que a salvação ela é individual. Só que o que Paulo está querendo ensinar aqui? O crer, no original aqui, ele está relacionado com exercer a fé. Olha a profundidade aqui, ó. Pisteio. É exercer a fé. E como é que é? Se ele crê no evangelho de salvação, logo ele vai praticar o evangelho que salva. Percebeu que muitos falam, não aceitei Jesus, mas você olha para o estado da pessoa, a pessoa vive uma miséria. Você olha a pessoa, não, falou que aceitou Jesus, que é salvo, mas ainda continua comprando no pagano, continua dando calote nos outros, continua usando droga, continua bebendo, mas não creu. Como é que a família, a casa vai ser salvo? Crê, e será salvo tu e tua casa. Como? Porque a família dele vai ver ele, o carcereiro, soldado romano, amando, perdoando, sendo justo, educado, comprando e pagando, se apartando do mal, buscando a Deus. A família vai olhar e falar, não, não é a mesma pessoa, está diferente. Sabe o que faz isso? Espírito Santo de Deus. Então crer faz com que eu venha praticar o evangelho pregado, e faz assim com que aqueles que vivem comigo vivam o evangelho que eu prego. Olha a profundidade, porque o próprio texto vai explicar. Ele pregavam a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa. Olha o verso 33. E, tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Você percebeu? Um soldado romano, carcereiro, estava lavando as feridas de alguém que estava sendo condenado, alguém que estava preso. Estava lavando as feridas de alguém que estava preso. Mas, espera aí, quem que fez as feridas em Paulo e Silas? Foi ele? Não. Foram os senhores daquela escrava. Foram os magistrados, foram eles que fizeram a ferida. Só que aquele que aceita o evangelho de Jesus Cristo, ele trata, ele cuida de feridas que nem ele abriu. Aquele que conheceu o evangelho de salvação,
Não importa se alguém machucou. Ele disse, não, eu vou trazer para perto, eu vou cuidar, eu vou ajudar, eu vou instruir, eu vou orar. Por quê? Porque é isso que o Evangelho nos manda. Você percebeu a profundidade aqui que o texto está levando? A profundidade do texto é, o carcereiro não tinha nada com aquilo, mas ele está cuidando de Paulo e Silas. Ele está tratando as feridas que outros abriram. É o que Deus está nos chamando para fazer. Deus está nos chamando para quê? Não importa quem machucou quem, o importante é que nós possamos ser aqueles que vai cuidar, vai sarar. Lembra do bom samaritano? Aquele que vai cuidar das feridas, dos ferimentos daqueles que estão precisando. É aquele que vai estender a mão e vai ajudar. É aquele que fala, não, eu vou orar pela sua vida. Não, eu estou junto com você. Não, vamos pelejar junto. É aquele que entendeu que Jesus Cristo não tinha dívida, mas ele se colocou como devedor para quitar nossa dívida no lugar dele. Entenda que a dívida era nossa, mas se colocou no nosso lugar. Ele quis quitar a dívida que era nossa. Isso é evangelho. Se colocar no lugar do outro. Olha a profundidade do texto. Percebe-se que Paulo e Silas estavam presos. Só que a escrava estava livre. A escrava vivia o quê? Pelo dinheiro. Paulo e Silas, pelo evangelho. Pregando o evangelho. Ela, pelo dinheiro. Percebe que temos uma livre, que é a escrava. Mas vemos livres que estão aprisionados. Quer dizer o quê? Que mesmo que alguém venha te aprisionar, venha te confrontar, venha te abater, venha se levantar contra a sua vida, o importante ainda é você ser um livre. O importante era que eles eram livres. Eles eram homens livres pelo evangelho de Jesus Cristo. Ela estava livre, ganhava dinheiro, mas ainda era uma escrava. Ela não estava aprisionada, mas era uma escrava. Deus nos chamou para algo diferente. Não deixe que o dinheiro, não deixe que as coisas da terra te aprisione. Não deixe. Nós temos morada no céu. Deus reservou algo diferente para nós lá no céu. Nós temos algo maravilhoso reservado para nós lá no céu. E para um povo que é livre. Um povo que aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador. O texto vai dizer, eu já estou finalizando, que passada aquela noite, pregou para eles, foram batizados. A Bíblia diz assim, que os magistrados vêm e avisam o carcereiro, pode soltar esses homens. E ele diz, vocês estão livres, pode ir embora. Eles, não, nos humilharam a público, 2 cidadãos romanos, porque era contra a lei fazer isso. Tinha que ter um julgamento, questão de ética, de lei. Quem fizesse isso, punisse sem um julgamento, eles poderiam ser mortos. Aí eles falam, não, peraí, nós somos cidadãos romanos, nós não sairemos daqui senão eles vir e nos tirar daqui. Por que Paulo e Silas fez isso? Eu fiquei indagando, eu falei, Deus, por que motivo? Meu Deus do céu, tudo que mais que eu queria era ir embora. Eu estou livre já. Por que eu não vou embora? Só que tinha um princípio por trás. E qual era o princípio? Ali se tornou uma igreja depois, em Filipenses. O que iriam falar? Essa igreja aqui foi fundada debaixo de prisioneiro. Escravo, prisioneiro. Cometeram o crime aqui, e fundaram uma igreja aqui. O que ia acontecer? A moral deles. A integridade valia muito mais. Ele disse, não, as acusações que fizeram contra nós tem que ser anulada, porque aqui vai crescer uma igreja livre. Uma igreja sem acusação. É muito importante isso aqui, porque não adianta eu subir aqui e pregar para você, busque a Deus, e eu não busco. É interessante isso aqui, porque o que é importante é a estrutura, a ética moral do ministério. Então Paulo e Silas disseram, não vai fundar uma igreja aqui baseada no quê? 2 prisioneiros fundou essa igreja. Não, ele disse que não. 2 livres, inocentados, acusados de forma inocente, é que fundou uma igreja nesse lugar aqui. Então o que Deus quer tratar nessa parte é o quê? Se você se posicionou no Evangelho de Cristo, se você realmente quer viver a palavra de Deus, não tenha nada que acuse a sua moral, a sua integridade.
Porque as pessoas têm que ver que você, quando fala, ame a sua esposa, você está amando a sua esposa assim. Quando as pessoas olharem e ver você e falar assim, ó, não, eu dizime e oferto, realmente que você dizime e oferta. Não, eu tenho que ore pelas pessoas, ore para o seu patrão, e você realmente está orando pelo seu patrão. Ei, a sua ética, a sua moral tem que ser íntegra. Paulo e Silas olhou e disse o seguinte, não, essa igreja não haverá acusações no futuro para ela. Por quê? Porque é Cristo quem está estabelecendo ela neste lugar. Eu trago a mensagem de Deus nesse lugar, nessa noite hoje para você. Deus está dizendo o seguinte, eu estou trazendo inocência no lugar, inocentando todas as acusações, porque cresce uma igreja hoje, debaixo da graça e da unção de Deus, vidas estão se posicionando. Deus está dizendo o seguinte, eu estou levantando pessoas, eu estou vocacionando ministérios, para quê? Para avançar. Cresce uma igreja hoje livre, debaixo da palavra de Jesus. Se você crê nessa palavra que está sendo pregada nessa noite, com a tua mão levantada, dá pelo menos um glória a Deus. Amém? Eu queria te convidar a se colocar em pé. O que essa palavra quer tratar, Tiago? Todos aqueles que foram vocacionados por Deus são importantes. Todos. É muito importante isso. Tiago, e o que mais? Você tem que colocar em prática o tempo de intimidade que você tem com Deus no momento da dificuldade. Você deve colocar em prática isso. O que mais, Tiago? É necessário que aconteça um desastre natural para que você possa ser livre? Agora, por último, se você realmente crê no Evangelho de salvação de Jesus Cristo, viva-o, seja testemunha, que as pessoas possam olhar para você e ter sede desse Jesus que você prega, que os seus filhos olhem para você e queiram crescer debaixo desse exemplo, porque a sua casa vai vir debaixo do caminho que você está trilhando. Se aqui tem pais que oram, pais educados, pais que buscam a presença de Deus, que vivem os princípios, a doutrina do Evangelho, vai ter filhos adoradores, servos e fiéis ao Senhor. Nós somos os exemplos dentro da nossa casa. Deus está movimentando isso. Nós somos os exemplos dentro da nossa casa, porque se tu crer, será salvo tu e tua casa. E por último, não deixe nada manchar a mensagem que você anuncia, porque você é livre. Eu queria te convidar a orar nesse momento. Eu queria te convidar a você a entrar no reino espiritual agora nesse momento. Tiago, o que eu vou fazer? Você vai orar porque a sua casa pertence ao Senhor. Porque foi através da oração que Lídia e a sua casa foram salvos e batizados. Foi através do tempo da oração que aquela escrava foi liberta. Foi através da oração que aquele cárcere foi abalado e foi aberto. Entenda que a oração é a resposta. Você não está tendo resposta porque você não passa tempo de oração, mas enquanto você passa tempo de oração, virá as respostas do Senhor para a tua vida. Eu queria te convidar a dar a mão para o seu irmão aí. Nós vamos orar em unidade, como Paulo e Silas na prisão. Como Paulo e Silas na prisão, nós vamos orar. E você vai clamar, pedindo a presença de Deus nesse lugar. E aqueles que oram em línguas, aqueles que falam em mistério com Deus, como as Escrituras diz, eu te convido a orar em línguas. Porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, fala em mistério com Deus. Tiago, mas eu não oro em línguas. Ore e peça para Deus te batizar. Peça para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Tiago, eu sou batizado, mas não oro em línguas. Peça para o Espírito Santo te dar o dom.
mas o propósito ainda é a oração. Eu quero te convidar, enquanto vai tocar esse louvor, eu quero te convidar a orar agora aqui, com as suas mãos dadas e com os seus olhos fechados. Você vai começar a entrar agora no reino espiritual, e você vai começar a falar: Senhor, eu estou aqui na tua presença, e hoje eu quero receber da tua porção, hoje eu quero receber da tua graça nesse lugar aqui. Senhor, eu quero que os alicerces daquilo que está me aprisionando, que sejam abalados, para que eu possa ser livre. Senhor, eu quero que o Senhor salve a minha casa, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Você vai agora levantar um clamor. Começa a orar, começa a orar. Começa a orar, começa a orar. Enche esse lugar de oração. Enche esse lugar de clamor. Começa a orar, começa a orar. Tiago, eu oro em línguas. O que eu faço? Começa a falar em mistério com Deus, vai. Eu te convido a começar a orar agora aqui. Eu te convido a chamar a presença de Deus nesse lugar. Eu te convido a você levar a sério esse ambiente espiritual, porque nesse ambiente tem cura, nesse ambiente tem libertação, nesse ambiente tem batismo, é nesse ambiente que vai ter renovo, vai ter resgate, no nome de Jesus Cristo. Começa a orar, vai. Eu vou deixar você orar, eu vou deixar você clamar, eu vou deixar você falar com Deus agora. Em nome de Jesus, quebrando os vícios dessa em nome de Jesus. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, amigo fiel. Alabacachandarabassuri bicomanácia. Jesus, eu quero declarar teu nome. Seja tocado. Recebe a graça de Deus. Recebe a graça de Deus. Espírito Santo, tira o peso, tira a angústia, tira o medo, em nome de Jesus. É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer. Aqueles que oram em línguas, aquele que espalha em línguas, começa a orar, vai. Começa a chamar a presença de Deus. Uracanda labassuri odecomanácia. Senhor, toca nessa atmosfera, toca nesse ambiente e começa a trazer cura agora. Começa a trazer renovo, começa a trazer libertação, em nome de Jesus. Assim como foi em Atos 2, onde eles estavam reunidos, clamando, orando, naquele lugar, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios.
Seja cheio agora aí, ó. Seja cheio, 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 cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Deus, visita a casa agora. Visita a casa agora. Toca naquela casa agora. Abala aqueles alicerces. Abre aqueles cárceres em nome de Jesus. Destrói aquela corrente. Liberta a esposa, liberta, liberta. Liberta o marido, liberta. Liberta os filhos. Traga libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tiago, eu quero ser batizado. Como é que eu vou ser batizado? Dá glória, abre a tua boca e dá glória. Não tem como ter batizado se for estátua. Abre a tua boca e dá glória. Elogia Ele. Elogia Ele. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é lindo. Diga que Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Uracanda labassuri odecomanácia, alabacachandarabassuri bicomanacanto, ele prequemanturi bicomanagassúbia. Recebe a unção do Espírito de Deus. Recebe a unção do Espírito de Deus. Deus está levantando vidas. Existem pessoas que estavam paradas, e Deus está dizendo o seguinte: é o momento agora, levanta, recebe essa unção que hoje eu libero sobre ti, e vai, e vai, e vai. Deus te chamou como missionário, Deus te chamou como evangelista, Deus te chamou como profeta. Ei, se posiciona, deixa Deus te usar. Deixa o Espírito de Deus te usar. Abre a tua boca e ora. Abre a tua boca e profetiza. Assim como Ezequiel chegou no vale de ossos secos e profetizou segundo a palavra do Senhor. Ossos secos, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Eu sinto a presença de Deus no altar. Eu sinto a presença de Deus no altar. Deus quer trazer vida hoje. Deus quer trazer cura hoje. Tiago, mas eu fui abandonado pelo meu pai. Tiago, eu fui abandonada pela minha mãe. Tiago, eu sou carente. Me abandonaram, me machucaram. Tiago, eu fui abusado. Deus está dizendo o seguinte: hoje eu sou teu pai. Sou eu que estou cuidando de ti. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas mesmo que sim, todavia o Senhor não se esquecerá. Deus está dizendo o seguinte: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Receba o abraço de Deus. Seja amado por Deus aí. Eu sinto uma unção de cura hoje. Talvez te abandonaram, Tiago. Eu queria ser amado. Eu queria ser amada, me falta isso. O Espírito Santo de Deus hoje segura na sua mão hoje. Uracanda labassuri odecomanasa. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui no altar. E Deus está falando para mim: eu estou curando hoje corações. As cicatrizes estava ferida, estava machucada, mas hoje o Espírito de Deus traz cura. Hoje Ele te cura. Hoje Ele te cura. Seja amada pelo Pai. Seja amada pelo Pai. Seja amado pelo Pai. Pode ter abandonado você, mas hoje Jesus diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. Estou eu hoje contigo nessa peleja. E nessa peleja não tereis que pelejar. Deixa Deus cuidar de ti. Deixa Deus cuidar de você. Tiago, tem uma enfermidade que está em mim, eu estou com medo. Olha o que Deus está falando. Tem uma enfermidade que está em mim, eu estou com medo. Recebe a cura de Deus hoje. Recebe a cura de Deus hoje. Recebe a cura de Deus hoje. Hoje o Espírito Santo de Deus toca desde o alto da tua cabeça até as plantas dos teus pés e traz cura. Enfermidade, espírito de enfermidade, eu dou uma ordem agora, no nome de Jesus, saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sinta a graça de Deus.
essa atmosfera tem uma unção de cura liberada no ambiente, ó. Eu sinto uma unção de cura liberada no ambiente. Deus está cuidando do seu filho, fica tranquila. Ele está ouvindo a sua oração. Lavassaios, camantro, decai. Ele está ouvindo a tua oração. Deus está cuidando do seu filho. Deus entra hoje com providência. Você vai ver o seu filho aqui na frente, se entregando para Jesus. Confia, 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 confia. Ei, confia no Senhor, confia na palavra. A mensagem do Evangelho tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para resgatar. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo traz salvação. Eu te convido a adorar. Adora, adora. Eu vou deixar você adorar. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Deus está vendo, Deus está vendo. Deus está contemplando, confia. Vai passar. Vai passar. Você falou, Deus, quando vai passar essa dificuldade? Ele está dizendo, vai passar. A vitória está ali do outro lado. A vitória está ali do outro lado. Os cárceres foram abertos, eles voltaram para Jerusalém. Ei, creia, a vitória está logo ali. A mudança está logo ali. É só um tempo, é só um momento, mas vai passar. Vai passar, em nome de Jesus. Vai passar, vai servir como testemunho. Vai passar. Adore, vai. Adore. Cadê aquela igreja que adora? Cadê? Nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Adore, 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 adore. Enquanto você adora, no reino espiritual está movimentando. Adora. Estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram.
Você que está crendo, você que está confiando, levanta a tua mão bem alto, bem alto, bem alto. Pelo menos 10 segundos de adoração. 10 segundos. Adora o nome dele, adora, adora, adora. Elogia ele, diz: a glória pertence ao nome de Jesus, a honra pertence ao nome de Jesus, digno de louvor é o nome de Jesus, exaltado seja o nome de Jesus. Se você crê, se você confia, diga amém bem alto, aplaude ao nome de Jesus. Quem aqui hoje ouviu essa mensagem, ouviu a palavra, ouviu a pregação e ainda não aceitou Jesus publicamente como o único, suficiente Salvador da sua vida, mas hoje você quer aceitar? Eu queria te convidar, sai do seu lugar, vem aqui na frente, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Tiago, eu não aceitei Jesus publicamente como Salvador da minha vida, mas hoje eu quero aceitar. Sai do seu lugar, vem aqui, eu vou orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Olha a oportunidade que você está tendo agora. Você que não aceitou Jesus publicamente, mas hoje você quer aceitar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Tiago, eu me afastei, eu me esmureci, me esfriei, mas hoje eu ouvi essa palavra e eu quero voltar. Você que quer fazer uma nova aliança no altar, eu queria te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui na frente. A palavra de Deus diz assim: tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas diz também que tudo que foi desligado na terra é desligado no céu. Essa é a sua oportunidade. Você se afastou, se esmoreceu, e hoje você quer fazer uma nova aliança no altar de Deus. Tem alguém? Olha a oportunidade que você está tendo nesse culto. Tem alguém? Tem alguém? Você se afastou, mas hoje você quer voltar. Não tem? A palavra de Deus diz: não deixe para fazer amanhã o que se deve fazer hoje. Se é hoje, é hoje. Amém. Aqueles que querem receber oração, que sempre pedem oração no final do culto, eu queria convidar aqueles que querem oração, que venham à frente aqui. Nós estaremos orando pela sua vida. Geralmente você pede oração no final do culto. Aqueles que querem receber oração, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Fica aqui na frente assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Podem vir um pouquinho mais à frente. Vocês que vieram pedir oração, estende as mãos assim, ó. Esse sinal é de sinal de recebimento, para que você receba tudo aquilo que Deus liberar do céu para você. Eu queria convidar a igreja a estender as mãos e orar pelos nossos irmãos. E nós vamos orar com muita fé. Nós vamos pedir a movimentação no reino espiritual sobre a vida deles. Nós vamos pedir cura, nós vamos pedir libertação, nós vamos pedir conversão, porta aberta, saúde. Nós vamos clamar. Amém? Então, com os teus olhos fechados, com as suas mãos estendidas, comece a orar em nome de Jesus.
nosso reino, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som quando Deus desce na terra?
Recebe essa unção que está sendo liberada do alto. Tem uma unção sobre esse lugar. Tem uma unção sendo liberada nesse lugar. Tem uma presença sendo liberada nesse lugar. É o Espírito Santo de Deus. Recebe a presença de Deus hoje. Teu nome, aleluia. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Alabacachandarabassuri bicoma nasce. Só quem está crendo, só quem está crendo. Faz barulho, só quem está crendo. Só quem está crendo adora. Só quem está como Paulo e Silas na prisão, está crendo que vai ser liberto, vai ser curado. Só quem está crendo faz barulho. Só quem está crendo movimenta no reino espiritual. Qual é o som? Qual é o som? Uracanda, labassuri, odecomaná.